Hoje é uma terça-feira. E quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante de nossa vida. Saúde! Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu estou aqui através dessas ondas milagrosas da vibe mundial toda terça-feira, no horário entre 19 horas e 20 horas, falando sobre saúde e também para evitar doenças. É disso que nós tratamos aqui. Eu cuido dos destinos de 2 clínicas médicas, afinal, eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina. E as minhas clínicas, elas se dedicam a transtornos musculoesqueléticos, doenças do nosso esqueleto, doença de vasos, doença de músculos, doença de tendões, doença de nervos, doença de ossos, doença de articulações, entende? Que são todos os mecanismos ou sistemas que compõem nosso esqueleto. Esqueleto não é só osso, né? O acento principal desses transtornos musculoesqueléticos é dor e incapacidade física. E o pior que isso, esses sintomas, esses processos são progressivos, ou seja, a cada dia mais dores e mais incapacidade física. Os pacientes vão perdendo o desempenho físico, tanto para o lado do equilíbrio, como para o ponto de marcha, subir uma escada, atravessar uma rua correndo, participar de uma competição, entenderam? Ser um esportista, entende? Eles vão perdendo essa capacidade com os transtornos musculoesqueléticos, entende? Então, assim, imagine vocês, né, o nosso esqueleto, o nosso esqueleto que nos dá a nossa cara, a nossa aparência, né? Você olha uma pessoa, quem dá a aparência dela? A expressão facial, a expressão corporal, a expressão de gestos, o olhar, não é isso? Então, tudo isso são expressões do ser humano e fica gravado na nossa cabeça. Tanto que, às vezes, deixamos de ver uma pessoa há muitos anos e depois encontramos, eu me lembro de você, tal e coisa, entenderam? Tudo fica gravado na nossa cabeça, entenderam? Então, esses transtornos musculoesqueléticos também é o seguinte, meus caros, veja. Eu queria aqui abrir um entre parênteses. Seguinte, eu vou pedir desculpas e vou dizer a vocês que eu vou sair da minha modéstia, entenderam? Vou sair da minha modéstia. Como se diz assim, modéstia à parte. É incrível, né? Eu recebo muitos elogios do meu programa. Eu tenho muitos seguidores, né? Muitos pacientes, e ouvintes e seguidores das minhas jornadas, entende? E modéstia à parte de novo, entende? A cada dia eu tenho mais e mais seguidores, entende? E eu digo para as pessoas que me elogiam, eu digo, por favor, não me elogiem, me critiquem, porque na crítica a gente cresce. E no elogio a gente se acomoda, entenderam? Então, dizem, mas não posso te criticar e tal, eu gosto muito. E sempre, toda terça-feira, eu estou aqui ouvindo você falar, entende? E às vezes, meus caros, minhas jornadas se desenrolam com perguntas, questões que chegam, né? Até meus pontos de comunicação com meus clientes, que são telefone 11 3661 4243. Telefone celular comum às minhas clínicas, 119 7082 8015.
Telefone para emergências, quem tem dor tem pressa. 11 9 30 14 8888. Entendeu? Então, são os pontos de comunicação. Peço desculpa aos pacientes que são seguidores fiéis das minhas jornadas, porque às vezes eu tenho que repetir certos aspectos das jornadas devido a novas perguntas que vão chegando, de pessoas que começaram agora com a sequência, o segmento das minhas jornadas. E vem mais perguntas, e às vezes eu já falei sobre determinado assunto e venho aqui repetir, em prol do bom entendimento dos novos que estão chegando, entenderam? Então, uma das perguntas que eu me canso de responder aqui, né, e que toda hora me perguntam, né, porque, na verdade, esta é uma jornada que é médica, ela exalta o poder mental, ela exalta o poder religioso das pessoas, ela exalta a medicina tradicional, ortodoxa, mas tem a medicina das energias. Por exemplo, radioterapia, por exemplo, ondas curtas, ultrassom, medicina das energias. Depois tem uma medicina chamada fitoterápica, não é? Dos princípios vegetais, né? E a medicina das energias também pode se incluir a homeopatia e o quê? A acupuntura, entenderam? Que são terapias também, entende? Depois nós temos uma terapia através de uma ciência chamada física quântica, que se chama cura quântica. E depois nós temos a cura maior de todas, que se chama cura espiritual. E o maior exemplo de cura espiritual, meus caros, se chama cura espontânea. Então nós falamos sempre sobre tudo isso, entende? E o ser humano, entende? Eu percebo o seguinte a cada dia da minha vida. O ser humano, a cada dia, ele é mais ávido sobre conhecimento espiritual. Entendeu? Pode ser de qualquer religião, pode ser de qualquer credo, entende? Até ateu. Às vezes, ele é curioso, ele quer saber muito sobre o mundo espiritual, né? Então, me pergunto sempre, por que a sua jornada se chama cura pela medicina espiritual, né? Bom, então agora eu vou falar menos sobre dor, né? Que eu trato de dores no meu consultório todos os dias. Dor de cabeça, dor na nuca, no pescoço, dor nas costas, no peito, dor nos ombros, braços, punhos, cotovelos, dor na região lombar, ciática, quadril, joelhos, tornozelo, pé. Então vou sair um pouco dessas dores que todo dia eu falo aqui, que é o que eu cuido nos meus consultórios médicos, né? E vou falar sobre os outros aspectos de que eu sempre cito aqui, né? Sobre cura médica, cura mental, cura religiosa, cura quântica, cura pela medicina das energias, cura pela fitoterapia, cura pela homeopatia, cura pela acupuntura, cura pela medicina espiritual e cura espontânea. Então vou repetir. Por que se chama cura pela medicina espiritual? Vejam vocês. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, veja, que eu não sou espírita. Não. Eu frequentei a doutrina espírita durante 2 anos em busca de respostas. Eu sou um eterno buscador de respostas. E para conseguir respostas, eu me obriguei a frequentar muitas religiões, muitos credos religiosos, muitos espaços religiosos, muitas doutrinas religiosas. Não profundamente, é claro, nem poderia. Mas assim eu tenho conhecimento. Católicos, evangélicos, protestantes, budistas, entende? Judeus, muçulmanos, espíritas, entende? Eu busquei resposta em todas essas religiões. Não esqueçam vocês, também repito sempre,
Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade é uma só. Religiões são dezenas, às vezes até centenas. Religião é uma construção humana. Espiritualidade é Deus. E por isso que é uma só espiritualidade. Então, por que medicina espiritual? Entende? Então, vejam vocês. Também repito sempre aqui, e vou repetir para os novos seguidores, ou para os novos possíveis pacientes. Entenderam? O que significa a cura pela medicina espiritual? Né? O que significa? Muito bem, vejam. Vou dar exemplos. Né? Você quer aprender grego? Você vai numa escola de grego. Ou contrata um professor de grego. Ah, não quer aprender alemão? Idem, mesma coisa. Ah, quer aprender medicina? Tem faculdade de medicina. Ah, eu quero aprender engenharia? Tem faculdade. Quero aprender direito? Tem faculdade de direito. Ah, eu quero aprender sobre o espiritual, que você fala tanto. Não tem faculdade do espiritual. Não tem escola do espiritual. Não tem professores para serem contratados para ensinar sobre o espiritual. Embora, vejam vocês, muitas religiões falam sempre espiritualidade. Entende? Muitas religiões falam sobre espiritualidade. Mas quando eu faço pergunta para religiosos, eu atendo muitos religiosos na minha clínica, que vão lá com dores. Entende? Vão lá com dores. Tem muitos religiosos que eu pergunto a eles sobre espiritualidade, é muito difícil obter uma resposta convincente. Entendeu? A melhor resposta que eu obtive de religiosos sobre cura espiritual foram de duas madres, freiras, aquelas ainda com aqueles hábitos incríveis, né? Duas freiras da cidade de Campinas, em São Paulo. Né? E perguntei também a elas sobre o que é o espiritual, quem é Deus, né? Elas disseram, isso é um dos grandes mistérios desse planeta. Entenderam? Foi a melhor resposta que eu obtive. Entenderam? Quem é Deus? E quem sou eu? Então, em busca de resposta a essas perguntas, eu frequentei inúmeras religiões. Entende? Por isso eu tenho a ousadia de falar até sobre religião aqui. Afinal, eu sou um médico falando sobre religião, né? Soa meio estranho, né? Entende? É a mesma coisa que um religioso vir aqui e ficar falando sobre doença, sobre medicina, né? Entenderam? Cada um na sua especialidade, né? Entenderam? Mas, de uma forma ou de outra, eu busquei respostas nas religiões. Entende? E o que acontece é o seguinte, eu sempre fui buscar conhecimento. E aprendi uma coisa por intuição. Intuição, meus caros, é o sexto sentido, né? É aquela voz interior. Né? Então vou citar aqui uma frase fantástica de Buda. Buda não era o nome dele, hein? Não, Buda era o apelido dele. Ele chamava Siddhartha, né? 500 anos antes de Cristo. E ele não era chinês, não. Ele era da Índia. Ele nasceu na Índia, não na China. Entende? Buda. O nome dele é Siddhartha. Buda é do sânscrito, da língua sânscrito, que significa o iluminado. E nunca um apelido foi tão próprio, tão específico, tão próprio para nomear um ser humano tão iluminado como foi Buda. Entende? E vejam vocês que eu vou falar. Idem sobre Jesus Cristo. A mesma coisa sobre Jesus. E vou repetir sempre a mesma coisa. Não se ofendam. Jesus não tinha religião. Buda nunca falou sobre Deus. Buda não tinha religião. Entende? O cristianismo foi divulgado ao mundo pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo e João. Entende? O budismo foi divulgado ao mundo pelos seus discípulos, pelos seus seguidores da doutrina. Buda não chamou o budismo de religião, não. Uma doutrina
de busca de paz, de felicidade, de equilíbrio. É fantástico o budismo, entende? É maravilhoso. Como todas as religiões, o espiritismo, tudo, entende? Catolicismo, eu nasci católico, só posso falar bem da Igreja Católica. Mas vejam, meus caros, a religião é uma construção humana. Tudo que é construção humana é sujeito a erros, não tem jeito. É sujeito a falhas, entende? Mas a parte boa das religiões eu exalto, claro. As religiões podem ter falhas, entende? Mas eu exalto a parte boa. E vejam bem o que eu vou falar. E aproveitei parte boas de todas as religiões que eu frequentei. Todas elas tinham mensagens engrandecedoras para o ser humano. Entenderam? Agora, a religião, meus caros, ela precisa de dízimos, precisa de contribuições, né? Entende? Ela precisa de dinheiro. Entende? É uma construção humana. Entende? Então, elas, entende? Às vezes, até podem exagerar nesse aspecto. Não todas, claro. Entenderam? Mas a igreja precisa, para sobreviver e para divulgar sua doutrina, para expandir os seus templos, entende? Precisa de dinheiro, entende? O espiritual não. O espiritual é de graça. O espiritual não precisa de dinheiro. Ele próprio é uma riqueza, entenderam? Entenderam? Então, a espiritualidade, ela não se aprende com o professor e nem nas religiões, entende? Não. Se você quer aprender sobre sobre espiritualidade, você quer mesmo, está determinado a aprender sobre o Espírito, sobre Deus, está determinado a isso, fique calmo, em silêncio, na solidão, na meditação, na quietude. A espiritualidade busca você. Entenderam? A espiritualidade busca você. Então, o conhecimento espiritual, ele flui espontaneamente para aquelas pessoas que realmente querem conhecimento espiritual. Entendeu? Entendeu? Então, vou dar um exemplo para vocês que, assim, do incrível, do inacreditável, né? Do incrível e do inacreditável. Entende? Eu tenho na minha estante de livros que eu nunca comprei e nunca ganhei. Entenderam? Todos sobre espiritualidade. Entenderam? Todos sobre espiritualidade. Entenderam? E isso vai de acordo com uma frase incrível, monumental de Buda, né? Buda dizia: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Entende? Então, vejam bem, no mundo espiritual, o raciocínio é completamente diferente do mundo físico que nós aprendemos. Entende? A matéria. Entende? Nós somos educados no mundo material, não espiritual. Entende? Mas nós somos antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento e depois corpo físico. Entenderam? Entenderam? O espírito não adoece. O espírito é íntegro, total, não adoece. E eu vou te dar um exemplo de uma criação espiritual que todo dia vocês podem enxergar. Todo dia da vida de vocês. E vocês nunca deram conta disso, que é uma criação absolutamente espiritual. Tem nada de material. Entenderam? Vou dar a vocês nesse momento um exemplo que vocês olham todo dia de criação espiritual e vocês estão por fora disso. Entendeu? Olhe para o céu. Olhe para o céu. Tem limite? Tem muro? Tem fronteiras? Tem separações? Não. O céu é infinito. Não tem muro, não tem separação. É infinito. O que é o céu? É o espaço. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Essa é verdadeiramente a criação espiritual por excelência. Entenderam?
O espaço, a primeira criação de Deus foi fazer o espaço. Porque senão nada teria sentido onde as coisas iam acontecer. Entende? É tão incrível esse espaço, meus caros. É tão incrível o firmamento, o céu, que tem um cometa chamado cometa de Halley. Ele passa pela Terra e dura 75 anos terrestres para ele voltar a passar aqui perto. Entenderam? Você imagina essa órbita desse cometa. Quanto de distância ele percorre? Porque o espaço não tem limite. Ele percorre o espaço que ele quiser. E não bastasse isso, tem um cometa chamado cometa de Nishimura, que demora perto de 436 anos da Terra para voltar a aparecer próximo da Terra. Cometa de Nishimura. Vocês imaginam que distância esse cometa percorre no espaço? Porque o espaço não tem limite. Entende? Ele é espiritual. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. Entenderam? E a cura espiritual é uma coisa muito difícil, né, de entender, mas ela não é impossível. Né? Muitas curas espirituais estão acontecendo nesse momento no planeta Terra. São as curas espontâneas. Os excluídos sociais não têm outro recurso para se ficar bom de uma doença. Não, eles têm que ter uma cura espiritual, porque eles não têm meios nenhum para alcançar algum outro mecanismo de cura. Entende? E muitos conseguem. Agora, veja o que eu vou dizer. Entende? Hoje eu ouvi uma frase de um grande cientista, dizendo assim: o computador e o celular, entende? Tornam os homens muito mais burros. Entende? É incrível, né? Falar uma coisa dessa. Mas eu ouvi um sábio, é um indivíduo muito inteligente, entende? Com um QI muito alto, de genialidade, falando que os computadores e os celulares, entende? Tornam a humanidade, entende? Muito estúpida. Aliás, Einstein dizia isso. Einstein tinha uma frase incrível, ele dizia assim: um dia a tecnologia vai estar tão avançada que vai transformar a humanidade num monte de idiotas. Eu acho que está acontecendo isso, hein? Desculpem. Entende? Entende? Então, veja o que eu vou falar. A cura espiritual jamais vai acontecer no pátio de uma universidade. Mas ela vai acontecer num casebre humilde, numa pessoa muito humilde. Entende? Porque assim como você pensa, você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. O universitário não acredita no espiritual. Então ele não realiza nada espiritualmente. Entendeu? Não realiza nada. Entende? O espírito crê na ciência. Afinal de contas, a ciência tem filiação espiritual. Ela é filha do espírito. Mas a ciência não acredita no espírito. Entenderam? O espírito acredita na ciência. A ciência não acredita no espírito. Mas finalmente surgiu uma ciência, meus caros, incrível, chamada cura quântica. É física quântica. A física quântica é a ciência que mais se aproxima do espírito. E o espiritual tem muito de quântico. Tem muito de quântico. Porque tem a ver com a criação da nossa consciência. Entende? Outra coisa que é quântico é o acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu busquei, hoje eu busquei, durante o dia, o telefone de uma pessoa, numa agenda do ano passado. Eu busquei porque eu me lembrei, uma enfermeira, que eu queria saber o nome dela. Entendeu? Eu abri a agenda, eu abri exatamente onde estava o telefone dela na minha agenda. Você pensa que eu falei assim, isso é por acaso, é uma coincidência? Não. Isso é um sincronismo entre o tempo, o espaço e a psique, a mente. Entenderam?
Isso é um sincronismo. Nada é por acaso e nada, entende? É uma coincidência. Não. Tudo tem uma razão de ser. E o espírito é assim. Quem dá mais, quem dá no espírito fica com mais. Entende? Não fica com menos. Entende? Mas eu estou vendo aqui pelo meu cronômetro que meu horário está se esgotando hoje aqui na Vibe Mundial. Prometo falar mais sobre cura espiritual. Prometo. Porque sempre vão me perguntar, cada vez mais. E eu sempre estou falando, estou tentando uma explicação, entende? Então, assim, se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu trato de dor. Dor é meu dia a dia. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos. Dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor ciática. Dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos e nos pés. Tudo que é dor do transtorno músculo-esquelético, é disso que nós tratamos. Nós tiramos os pacientes dessa cruel jornada de piora, com mais dores e mais incapacidade física, e colocamos ele numa jornada muito mais agradável, de menos dor ou nenhuma dor, e melhor desempenho físico, equilíbrio e marcha. Entenderam? Muito bem. Espero que vocês sejam muito felizes. Mas para isso, meus caros, é preciso ter muita saúde. Até a próxima, toda terça-feira, aqui na Vibe Mundial, das 19 às 20 horas.